Como diz nosso pastor Marinho, livro de Salmo, ou livro de Salmos, Salmo 78, do 13 ao 19. Vamos ver. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como um dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu as rochas e lhes deu a beber abundantemente, como há correntes de águas. Da pedra fez brotar torrentes e manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. 19. Falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos um banquete no deserto? Um banquete no deserto. Senhor, te peço que continues a falar conosco, ministre a sua palavra sobre nós nesta hora, que a sua palavra nos acerte, nos pegue, nos mude, nos transforme, que a sua palavra tire de nós tudo que não provém do Senhor, tudo que afronta a tua santidade, tudo que te desagrada, e que ela acrescente, adicione em nós tudo que é de ti, tudo que é para a tua glória. Fale conosco, que a tua palavra vá e faça o que lhe apraz. É o que nós te pedimos. Repreenda todo espírito contrário à tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém. Pode tomar assento, igreja amada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, amados, nós saímos do deserto, mas ainda não entramos na terra prometida, é verdade? Então estamos aonde? Tá. Eu ia perguntar, cadê a igreja da palavra? Cadê a igreja teológica? Nós saímos do deserto, do Egito, simboliza mundo, e ainda não chegamos na terra prometida, Nova Canaã, simboliza o céu, a Canaã celestial. Então nós estamos aonde? Estamos no deserto. Estamos no deserto. E é sobre isso que eu quero ministrar esta noite. Sobre um banquete no deserto. Vou pegar emprestado a última frase do último versículo que lemos, o versículo 19, ou verso 19, ou a estrofe 19 do Salmo 78. Um banquete no deserto. Bom, vocês me conhecem. Eu pastoreio há quase 30 anos e prego há quase 40 anos. Eu não prego para a sua satisfação. Não, eu prego para a sua salvação. Eu não prego para a sua satisfação, eu prego para a sua santificação. Aliás, eu não sou massagista. Eu sou mensageiro. Amém, amados? Tem muitos aí que vocês vão ver massageando o seu ego, pregando apenas o que você quer ouvir, pregando apenas mel, pregando apenas para a sua satisfação. Mas o que adianta você ter satisfação na terra e depois não ir para o céu? Não adianta de nada. Não adianta nada. Então eu quero falar sobre o deserto. O deserto é a escola de Deus para aperfeiçoar-nos. Deserto é processo do Senhor
para chegarmos nos projetos de Deus. Deserto é pedagógico, é escolinha, é escola, é colégio, é faculdade, é a universidade do Senhor. É isso. Mas é bom lembrar que geralmente nós passamos pelo deserto sozinhos. Eita! Pode ver que a maioria, tirando o povo do Egito, que saiu de Israel, que saiu do Egito, a caminho da terra prometida de Canaã, a maioria, a grandiosíssima maioria dos grandes homens de Deus, aliás, até Moisés, antes de guiar o povo por 40 anos, ele ficou 40 anos no deserto. Perdão, quase sozinho. E se nós vamos falar de José, aliás, do Novo Testamento de João Batista, de Elias e de outros, eu vou dizer, vou repetir, praticamente todos, ou a grandiosíssima maioria dos homens de Deus, passaram no deserto sozinho. Deserto, se você estiver passando por um deserto nesse momento, grave uma coisa, geralmente é você e Deus. Eita! Em raríssimas exceções, alguém vai passar junto com você. Às vezes o seu cônjuge, às vezes o seu pai, sua mãe, às vezes seu filho, sua filha, às vezes seu irmão, sua irmã, às vezes seu amigo, sua amiga, mas geralmente é você e Deus. Amém? Deserto é você e Deus. Agora, outra característica do deserto, a gente está só na introdução ainda. Deserto é lugar para passar, não é lugar para ficar. Deserto é lugar para passar, não é lugar para morar. Deserto é lugar para passar, viver, atravessar e vencer. Não é lugar para morrer. Pastor, mas teve quem morreu no deserto? Teve. Todo o povo que saiu de Israel, ou todo o povo de Israel que saiu do Egito, depois de 400 anos de escravidão, todo o povo de 20 anos para cima, com exceção de 2, Josué e Caleb, morreram no deserto. Só atravessou o deserto, além de Josué e Caleb, o povo que saiu do Egito, vamos botar menor de idade, de 19 anos para baixo, ou os que nasceram durante os 40 anos no deserto. Amém? Aquela geração todinha morreu no deserto. Por que morreram no deserto? Por que morreram? Por causa de um pecado, principalmente. Qual foi? Murmuração. Murmuração. Reclamação. Foram 10 murmurações coletivas de Israel contra Moisés e contra Deus. Grave isso aqui, amados. Morreram no deserto, não passaram, não atravessaram o deserto, não desceram o deserto, por causa de murmuração, principalmente por causa de incredulidade, mas rebeldia, desobediência, mas principalmente por causa de murmuração. Eu quase não faço isso, vocês sabem, né? Aqui não tem professor de aeróbico. Irmão, levanta uma mão, irmão, levanta outra mão, levanta um pé, agora levanta outro pé, agora pula, isso aqui é aeróbica, né? Mas olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: irmão, você é murmurador? Olha para quem olha para quem está do seu lado assim: irmão, você é murmuradora? Ei, você é reclamador, você é reclamadora, você é crítico quanto mais? Hã? Eita Deus, cuidado para você não ficar no deserto, porque esse foi o motivo por que ficaram no deserto. Então o deserto é processo de Deus. No deserto todos são iguais. Eita, no deserto não tem desfile de moda, no deserto não tem passarela, no deserto não tem grife, não tem marca, não tem status, não tem ostentação. Eita, tá vendo?
deixa eu falar outra coisa. É Deus que nos leva para o deserto, para nos provar. Eu não lembro, se alguém souber, me fale, do diabo ter levado alguém para o deserto, para provar. Aliás, o diabo não prova, o diabo tenta. Deus nos prova para tirar o melhor de nós. E o diabo nos tenta para tirar o pior de nós. Deus não tenta ninguém, ele mesmo por ninguém pode ser tentado. Tiago 1:12. Agora nós estamos aí em Mateus 4:1, que vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. É Deus que nos leva para o deserto, para nos ensinar, para nos aperfeiçoar, para nos aprovar, para nos fortalecer, para nos amadurecer. E cada um de nós passa, está passando ou vai passar pelo seu deserto. Amém, amados? Agora eu entro, como diz o pastor Marinho, na mensagem. Qual o nome da mensagem? Qual o título da mensagem? Título virar o nome da mensagem, né? Qual o título da mensagem? Um banquete no deserto. Mesmo no deserto, Deus nunca deixou faltar algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês esta noite. Nunca deixou faltar para o seu povo, no deserto, água. Nunca deixou faltar para o seu povo, no deserto, pão. Eita! Nunca deixou faltar para o seu povo, mesmo no deserto, direção. E se der, a gente vai falar mais. Dentre outras coisas, revelação. Mas claro, isso aqui. Ouvi essa semana e botei nos grupos aqui, né? De um pastor da nossa convenção, pastor João, pastor e teólogo, e falou algo, né? Aliás, parecido com o que eu tinha falado essa semana, respondendo um dos nossos alunos, das nossas 4 turmas de teologia. Um seminarista perguntou, né? Que ele conheceu, foi convidado para ir numa igreja de um pastor presidente que era analfabeto, não sabia ler nem escrever e nem estava, tá, amados, sendo alfabetizado, se acomodou como analfabeto e ficou, e está pastoreando, dirigindo uma igreja. E ele me perguntou como teólogo, eu respondi para ele no grupo e botei nos outros grupos, no básico, no médio, no avançado, no debate do bacharel, inclusive no grupo da igreja. E eu disse para ele, grave isso aqui com todo amor e carinho, minha mãe foi para o céu, semi-analfabeta, né? Porque minha mãe era analfabeta de pai e mãe, mas ela com 60 e tantos anos, estava sendo alfabetizada. Eu estava patrocinando e quem a estava alfabetizando-a era nossa amiga alemã, pedagoga, a missionária Sônia Schwenk. Mamãe já sabia escrever o nome dela, assinar o nome dela, escrever algumas coisinhas. E se mamãe não tivesse sido promovida ao céu, eu acredito que hoje, 3 anos depois, mamãe já estava lendo e escrevendo praticamente ou quase tudo. Amém? Nunca é tarde para começar. Então eu respondi a esse irmão, grave isso aqui, que os 2 maiores líderes dos 2 testamentos das Escrituras, o maior líder veterotestamentário era quem? Foi quem? Moisés. Era o mais preparado homem do Antigo Testamento. Aí esse pastor, João, teólogo da nossa convenção, falou algo tremendo. Interessante, né? Ó, Moisés passou 40 anos estudando no Egito, no palácio egípcio, na faculdade faraônica. Diz Atos capítulo 7, contando a história de Israel, e lá começando por Moisés no Egito, que ele era um cientista, um poliglota. Tá? Era um homem culto e estudado. Grave isso aqui.
Moisés foi o maior líder veterotestamentário, mas ele passou 40 anos aprendendo na escola, na faculdade egípcia faraônica. Módulo 1, ele fala. Pois não, né? Eu acho que ele era arquiteto também, porque ele que visitava era responsável pelas obras. Olha, tem isso. Nayara, como arquiteta, disse que ele era arquiteto também, porque visitava e organizava as obras. Bom, muito bem, bem lembrado. A arquiteta tem essa visão da arquitetura, né? Segundo lugar, ele passou 40 anos no deserto de Midian. Conheceu Zípora, casou com ela, seu sogro Jetro, conhecemos a história. E pastoreou durante esse tempo, provavelmente, as ovelhas do seu sogro. 40 anos, onde eu disse, quase sozinho no deserto. Módulo 2. Amém? Pastoreando as ovelhas do seu sogro, recebeu o chamado do Senhor. Êxodo 3, se não me falha a memória. Na sarça ardente, Deus lhe fala. E ele então volta, pega o povo do deserto, liberta o povo, né? E caminha com esse povo 40 anos no deserto, para atravessar o deserto e chegar na terra prometida. Módulo o quê? 3. Ou seja, Moisés, 3 módulos da sua vida. 120 anos Moisés morreu. 3 divisões de 40. 40 anos no Egito. 40 anos no deserto de Midian, 40 anos guiando o povo pelo deserto. Amados, qual foi o maior líder do Novo Testamento? Jesus é incomparável, tá? Não tem Moisés, não tem. Qual foi? Paulo, o maior dos apóstolos, o apóstolo dos pés sangrentos. Paulo era, para mim, pastor Marinho, Paulo superou o mestre. Quem era o mestre de Paulo? Gamaliel. Ele estudou. Gamaliel era a escola teológica do momento. Nós não temos a nossa chama. Seminário teológico chama. Temos o CETEB, temos o Betel, temos os Bereanos, né? Famosos, a Batista do Sul e outros. Grave isso aqui. Era ao top, Gamaliel. Paulo estudou os pés de Gamaliel. Paulo também era um poliglota. Apesar que eu também sou, né? Eu falo tupi-guarani, falo um pouquinho português, né? E falo línguas estranhas. Ou quase um poliglota, na verdade. Paulo era um sábio. Isso que eu falo, irmão, olha só. Eu já perguntei aqui. O que é mais importante? O cristão. Vou falar o cristão. Pode ser o obreiro, a obreira. O cristão que tem unção e não tem preparo. A gente conhece alguns, né? Até hoje. Lembra daquele? Lembra, pastor Marinho? Jesus, meu Deus, amém. Até hoje ele fala assim. Aí é um fono. Como é que é? Lúria. Né? Tem uma questão de fono. Vamos lá. Mas tem unção. Não tem unção. Vou matar de cabelo branco, eu conheço ele, tinha cabelo preto. Ele nunca se preparou. Amém, pastor Marinho? Nunca fez um curso teológico, uma escola de profetas, um curso de obreiros. Nunca procurou um reforço escolar, um fono. Amém? Agora tem aquele outro que tem preparo, mas não tem unção. Porque a unção você não vê, mas você sente. Ele tem preparo, ele fala bonito, epanagem. Eu falei, meu Deus, alguém me pastor, o que quer dizer isso, né? Epanagem é privilégio, é honra. A gente tem que explicar, né? Hoje a gente falou sobre isso, né? Aí teve alguém que foi à igreja, pegou a sua Bíblia, colocou debaixo do braço, o pregador falou tão bonito, que ele falou assim, poxa vida, eu trouxe a Bíblia, mas eu era para trazer o dicionário. Tem preparo, fala bonito, mas não tem unção, eu não entendo nada, né? Aí tem o outro,
São 4, tá? Esse já ganhou. Esse tem unção e tem preparo. Esse é o melhor de todos, não é? Tem unção, tem preparo. Agora, o pior de todos, o 4, não tem nem unção nem preparo. Esse não dá nem para ouvir. Mas você fica com qual, amados? Com o que tem unção e não tem preparo? Ou você prefere o que tem preparo e que não tem unção? Eu dou aula de teologia, Tânia, há cerca de 30 anos também, né? Já fundei algumas escolas teológicas. Fundamos juntos, eu, o saudoso pastor Marcos Alves, a escola teológica da comunidade cristã do Arsenal. Ele descansa no Senhor, um grande homem de Deus. E isso há quase 30 anos atrás. Então, grave aqui, a maioria dos irmãos, alunos, quando eu pergunto isso, sempre escolheram: pastor, eu ainda prefiro o que tem unção, mesmo sem preparo. Mas essa maioria disse assim: bom, mas tem unção, mas não tem preparo, mas precisava se preparar. Porque a unção vem do alto, mas o preparo vem de baixo. A unção vem de Deus, mas o preparo vem de nós buscamos o preparo. Amém, amados? É igual as 3 fontes do conhecimento. Conhecimento herdado, que é aquele conhecimento que herdamos dos nossos pais, dos nossos progenitores, dos nossos avós, dos nossos primeiros professores. Esse é o conhecimento herdado. Está aí o Samuelzinho herdando o conhecimento dos seus pais. Isso é normal, natural, certo? Segundo conhecimento é um conhecimento pesquisado, é um conhecimento estudado, tá? E não pode ser desprezado, irmãos. Não pode ser desprezado. Falei para vocês, na pandemia, quando todo mundo está em casa, todo mundo lockdown em casa, no meio da pandemia, eu fiz 5 cursos preparatórios. Arrastei no bom sentido minha esposa para fazer 2 comigo. Online. Computador, amados. Se faz faculdade hoje. Online. Amém, amados? Né? Então a unção a gente busca de Deus, mas o preparo a gente precisa buscar de nós. É desse jeito. Então, aqui para nós, eu não estou criticando a frase que diz, é uma frase cristã, né? Deus não chama os capacitados, Deus capacita os que chama, os chamados. Amém? Mas nós precisamos dessa capacitação, porque o chamado é divino, a unção vem de Deus, mas que a cada dia a gente possa se preparar, a gente pode se preparar, a gente deve se preparar. Amém? Então a primeira coisa que não faltou no deserto, nunca faltou no deserto, nunca faltou pão. Cadê Natan? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem Tânia nem entrando, nenhum dos 3 hoje aqui, nem o diácono, irmão Rômulo. Então eu vou ler Mateus 4,4, que é o mesmo versículo. Deus falou assim: nem só de pão viverá o homem. Né? Aliás, antes disso, diácono Igor, coloca aí, se eles der uma colocação, recito João 6,35. Pão simboliza Jesus. Livro de João 6,35, Jesus falou assim: olha, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Vamos para o Salmo 78, Salmo 78, 23 a 25. No deserto nunca faltou pão. Salmo 78, verso 23 ao 25. E pão, em primeiro lugar, simboliza Jesus. Repito, ele disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu. 24. Fez chover maná. Maná quer dizer o que mesmo? O que é isto? Deus vai fazer coisas na sua vida que vão dizer: o que é isso? É maná, é pão dos céus, é bênção de Deus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu
pão do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos e enviou-lhes ele comida a fartar. Então no deserto, grave sua coisa para você, no seu deserto nunca vai lhe faltar pão, nunca vai lhe faltar Jesus, que é o pão da vida. Amém, amados? Não pense, quando eu falei, sabe o que eu falei no deserto é você e Deus? É você e Jesus. Ele sempre vai estar com você. Às vezes a sua mulher não vai estar. Eita! Às vezes o seu marido não vai estar no seu deserto. Às vezes o seu filho, a sua filha, às vezes o seu melhor amigo, às vezes a sua melhor amiga não vai estar lá no seu deserto, mas Jesus vai estar. Ele diz assim, é Mateus 28, Natan, 28, 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, 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 todos os dias. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Eu disse que pão também é símbolo da palavra Natan. Bota o mesmo texto. Deuteronômio 8:3 e depois Mateus 4:4. Deuteronômio 8:3 diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, isso viverá o homem. Agora Mateus 4:4, Jesus repete esse texto, né? Na tentação do deserto, a primeira tentação, Jesus porém respondeu ao diabo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse primeiro tópico, que nunca lhes faltou pão no deserto, nunca faltou pão na mesa, um banquete no deserto, pão também simboliza a palavra. Nunca vai faltar palavra, nunca vai faltar a palavra de Deus para você. Eu sempre quero uma palavra de Deus para você, uma palavra de orientação, aleluia, para todas as áreas da tua vida. Quando você estiver desorientado, Deus vai te dar uma palavra de orientação, que é para você seguir. Esta palavra, não pela direita nem pela esquerda, mas a palavra que Deus te dá, que Deus te der, que Deus mandar, que Deus te falar, que é a palavra que você vai seguir. Nunca lhe faltará a palavra. É? Agora, irmãos, grava aqui, olha só, grava aqui. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo aqui. O Senhor falando com você. O Senhor falando com você. Ó, tá vendo, Miguel? Senhor, fala comigo. Esse livro é a boca de Deus, fechada na sua casa, é a boca de Deus fechada para você, aberta e lida por você, é Deus com a boca aberta te falando para você. Grave isso aqui, palavra de Deus. Queria dar aquele passeio pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas, de Gênesis, Apocalipse, sobre palavra, como você sabe. Só duas características, então, desses versículos todos. Vou recitar só alguns. A palavra tem que ser lida diariamente. Pão, você come pão diariamente? Pão é símbolo de todos os alimentos materiais. Você come todos os dias? Quem come? E muito, né? Né, Evangelista Orlando? Né? Jacobá? Né? Não. Você come pão todo dia. Você se alimenta da palavra todo dia? Bota aí na Deuteronômio 17, 19. E terás o livro da lei diante de ti, e nele lerás, todos os dias da sua vida. Sua parte A. Agora vamos pular para Salmo 1, verso 2. Antes tenho o meu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Eita! Só duas características que eu disse. Primeira é essa, para a gente fechar. Atos 17, 11. Os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, receberam a palavra com vida, com alegria.
Agora que é a parte que eu queria destacar. Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Primeira característica aí da palavra, ela tem que ser lida diariamente, estudada diariamente, meditada diariamente, examinada diariamente. Segunda característica, Natan, a palavra de Deus é terapêutica. A palavra de Deus previne e a palavra de Deus cura depressão, doenças emocionais. Grave isso aqui. Vamos ao primeiro texto, Natan, Salmo 19, versículo 7. Eu vou recitar na tradução que eu gosto. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eita! Salmo. Deu branco? Não. Não vai dar. Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os curou daquilo que lhes era mortal. A palavra do Senhor é terapêutica. Ela sara as doenças da alma. Bom, no meu curso técnico científico da psicanálise, no 18º módulo, a gente aprendeu uma pesquisa que a medicina catalogou que 85% das doenças são psicossomáticas. Doenças da alma, psique, que terminou no corpo, soma, psicossomática. Agora tem um especialista aí dizendo que praticamente todas as doenças são de fundo emocional. Grave isso aqui. Mas a palavra de Deus vai lá na alma e ela restaura, e ela sara, e ela cura, ela é terapêutica. Outro texto, foi 3 de um, 3 de outro. Vamos lá. E também do Novo Testamento, como fiz com a leitura diária. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao mais profundo a divisão da alma e do espírito. Ela vai lá na alma. Amém, amado? No deserto nunca faltou pão, nunca faltou Jesus, nunca faltou palavra. Aleluia. Segundo lugar, no deserto, eu disse no deserto, nunca faltou água. E vou dizer uma coisa para vocês: o mistério da pedra, da rocha que os seguia. Essa rocha era quem? Se não me falha a memória, diz 1 de Coríntios, bota para conferir, se não for, depois você me ajuda no Google, mas acho que é 1 Coríntios 10:4. Era Cristo, era Jesus. Tá? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que nos seguia. E a pedra era Cristo. Texto esse mesmo. Grave aqui. No deserto nunca lhes faltou água. E água, dentre outras coisas, vou se destacar aqui, água simboliza nas Escrituras, quando a gente estuda pneumatologia ou paracritologia, que é a doutrina do Espírito Santo na teologia, a gente aprende que um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Bota aí, Natan. Livro de João, capítulo 7, versículo 37 e 39. E no grande último dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Bota no 38, até o 39. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. 39 está. E isso disse ele com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não havia sido derramado, não havia sido dado. Então deixa eu te lembrar que mesmo no seu deserto,
Quem sabe o pior deserto. Tem deserto pior do que o outro. Nós pregamos aqui uma vez sobre uma trajetória no deserto. Saímos do Egito, atravessamos o Mar Vermelho, que simboliza o batismo, amém? Passamos por Mara, momentos de amargura, águas amargas, deserto de Sin, Elim, onde havia 70 palmeiras, se não me falha a memória, e 12 fontes de água, lembro? Tem um oásis no deserto. Essa mensagem eu amo muito. Essa de hoje é um banquete no deserto, aquela é uma trajetória no deserto. Porque você está passando pelo deserto, talvez você está em eu não sei, mas você está em Mara. Está passando por momentos amargos. Às vezes você já está em Sim, Elim. Você está na sombra e água fresca. Mas eu digo nesse momento, levantai-vos e andai, porque não é aqui nosso lugar de descanso. O deserto é para passar, lembra? Então o deserto nunca faltou água, a água simboliza o Espírito Santo. E nós precisamos, irmão, do Espírito Santo para toda a nossa vida. Para todos os dias, para o dia todo. O Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar, para nos ensinar, para nos conduzir. É mais, muito mais que para nos batizar e nos renovar. É para nos fortalecer, é para nos capacitar, é para nos confortar, é para nos consolar. Aliás, a palavra Espírito Santo aí, né, companheiro, vem de paracleto, o pastor Marinho usa muito, que significa isso. Aquele que está ao lado. Aquele que consola, aquele que conforta. Aliás, 3 palavras, no Novo Testamento especialmente, e mais especialmente ainda no livro de João, Lucas também, mais, 3 palavras vêm sempre ali relacionadas com o Espírito Santo, vem antes ali do Espírito Santo. Primeira é a palavra com, e o Espírito Santo estará convosco. Antes ou depois? Mas está ali. Com significa companheirismo, companheiro. O Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo está contigo, está conosco, está convosco. Significa que o Espírito Santo está do nosso lado para nos acompanhar, para nos ladear, para nunca nos deixar sozinhos. Eita, amados. Hoje, aqui para nós sabemos a diferença da presença presencial para a presença posicional de Deus. Mas hoje Deus Pai, posicionalmente está no céu, no seu trono. O Deus Filho, eu vou repetir, posicionalmente está à destra de Deus, porque Deus é onipresente, a gente sabe que Ele está em todo lugar, e até no Hades ou no abismo. Salmo 139, ainda que eu desça ao mais profundo abismo, Hades, e lá tu estás também. Eu tenho lá aquele pior lugar que eles podem imaginar, eu não vou falar, porque hoje em dia até para falar está perigoso, né? É verdade ou mentira? Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo lá? A sua presença presencial, porque Ele é onipresente. Mas posicionalmente Deus está no céu, Jesus ao seu lado, intercedendo por nós. Mas posicionalmente o Espírito Santo está onde? Aonde? Conosco. A igreja está aqui. Tanto que essa dispensação é a única que tem 3 nomes: é a dispensação da graça, é a dispensação da igreja, é a dispensação do Espírito. Mas a outra palavrinha que eu gosto muito também é a palavra sobre. Lucas 1 virou hino. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Sobre indica que Ele está acima, não é sobre com um P mudo, porque Ele não está abaixo. Ele está sobre nós para nos abençoar. Eita, está do lado para nos acompanhar. Amém. Para nos criar. Está sobre nós, acima, para nos abençoar, porque Ele é sobre nós. Mas a terceira palavra que eu mais gosto, e essa João usa mais, principalmente nos capítulos 14 e 16, diz que o Espírito Santo estará em vós. Se com é do lado, se sobre é acima, em é onde? Dentro. O Espírito Santo está dentro de você. Você pode estar no deserto, mas o Espírito Santo está dentro de você. É por isso que você vai passar
Porque o Espírito Santo está dentro de você, te dando forças, te ajudando a passar por esse deserto. E você vai passar. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. No deserto nunca faltou água, Natan. O mesmo Salmo 78, Natan. 15 e 16. Depois a gente vai para Números 21, 16 a 18. Diz assim: no deserto fendeu as rochas e lhes deu a beber abundantemente, como há abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Amém? Água mineral no deserto. Deixa eu te dizer que dos que morreram no deserto por causa da murmuração, principalmente, ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede. E deixa eu te falar outra coisa: ninguém morreu de calor, ou ninguém morreu de frio. Porque você sabia que no deserto o calor, a temperatura máxima passa de 60 graus dia, mas a noite esfria até menos 10 graus, ou até abaixo de 10 graus. Vocês sabiam disso? Quando Deus fala assim: olha, Moisés, eu vou acabar com esse povo, Êxodo 32, e de ti eu farei um novo povo, uma nova nação. Ele não fez através de Abraão? Ele não podia? Aí Moisés falou assim: Senhor, mas o que dirão os povos? Que Deus é esse que tirou o seu povo do Egito e os matou no deserto? O que falarão de ti? Irmãos, pensa comigo aqui. Se não me falha a memória, nosso pastor e professor Marinho e os nossos seminaristas, eu não lembro de outro caso que alguém aconselhou a Deus e Deus ouviu. Deus falou assim: Moisés tem razão, hein? E não matou o povo. Moisés continuou guiando esse povo no deserto. Vocês lembram disso? Tremendo, né? Mas esse povo morre 38 anos e meio rodeando Cádiz Barneia, ou seja, peregrinando. Porque qual foi a ordem de Deus? Peregrinar? A ordem de Deus foi parar. Mande o povo o quê? Marche. Então no deserto não pare. Num deserto não fique peregrinando. Tem crente que fica peregrinando, rodando, sem sair do mesmo lugar. E tem crente que está parando no deserto, estacionando no deserto, quem sabe passando mais tempo do que deveria. Grave isso aqui, porque a ordem de Deus é marchar. Segunda vez uma mensagem de quase uma hora. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele: marche, 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 caminho firme, para frente, sem parar, sem cansar, continue, não desanime, não desista, porque a terra prometida está logo ali. Deus poderia matar o povo, grave isso aqui. Então vamos pular logo para o terceiro lugar. Terceiro lugar, em primeiro lugar, no deserto nunca faltou pão. Jesus e palavra. No deserto nunca faltou água. Espírito Santo. E água é tudo, e água é vida. No deserto, terceiro lugar, nunca faltou direção. E nunca faltou proteção. Não vai faltar. Pastor, estou passando por um deserto, deixa Deus te direcionar. Pastor, estou passando pelo deserto, deixa Deus te dirigir. Pastor, estou passando por um deserto, deixa Deus te guiar.
Porque no deserto nunca faltou direção. Deus está te protegendo lá no seu deserto. Deus está com você e está te protegendo lá no seu deserto. Mas eu disse que o sol passa de 60 graus Celsius, não é isso? Imagine, não, alguns dizem, saíram 600 mil homens prontos para a guerra. Fora idosos, mulheres e crianças. Alguns creem que de 2 milhões a 3 milhões de hebreus saíram do Egito, atravessaram no deserto. Imagina aquele sol de mais de 60 graus. Quando chega a 30 e pouco, você está reclamando? Verdade ou mentira? Aí sabe o que Deus faz? Uma coluna de nuvem os guiava de dia. Eita, então bota aí o texto. Vamos lá no Salmo 78, 14. Guiou-os de dia com uma nuvem, e durante a noite com um clarão de fogo. Olha, a coluna, imagine a cena, imagine comigo, eu te convido a imaginar, a viajar, não viajar na maionese. Você está vendo aquele povo lá, milhões de hebreus, sendo guiados por Moisés e Arão, caminhando, e aquela nuvem no deserto, uma coluna que subia e os cobria. Eu posso conjecturar? Eu posso conjecturar? Não tem algumas cidades, alguns terminais, que tem aquelas gotículazinhas de águazinha para refrescar? Eu posso, porque nuvem. Ar-condicionado natural. Deixa eu ir mais além. Sem viajar na maionese. Estou conjecturando, o texto me permite. A teologia me ensina. A homilética me incentiva. Grave isso aqui. A nuvem fazendo aquela sombra. Para mim, quando passa o último judeu de todas as pontas, de todos os lados, a nuvem para ali. E a nuvem vai os guiando, eles vão seguindo. Grave isso aqui. Ar-condicionado divino. Eu disse o que antes, ar-condicionado natural, ar-condicionado divino. Deus podia matar aquele povo, Moisés ia fulminar. Eles vão morrer tudo queimado pelo calor de 65, 70 graus. Não, eu dou ar-condicionado. Deus te guia e Deus te protege. Olha para quem está do seu lado, terceira vez. Diz assim, Deus te guia e Deus te protege. 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 Aleluia, Pai. Aí virava a noite, chegava a noite, anoitecia, a coluna de nuvem se transformava, virava, parecia uma coluna de fogo, um clarão de fogo, porque à noite você lembra que a temperatura caía para até mais de 10 graus Celsius negativos. Eita! Vou matar esse povo de frio de noite. Quem não morrer de calor de dia, vai morrer de frio à noite. Choque térmico. Aí Deus, uma coluna de fogo. Esse ano, quase que eu comprei um aquecedor, que estava num desses grupos meus de desapegos. Né? Como eu não sou muito friorento, papai é, Tânia também é, e Natan também, não fez tanto frio assim também, uma noite ou outra, né, irmãos? Um dia ou outro, uma semana ou outra desse inverno que passou, está passando, vai chegar a primavera, vai dar 21. Eu não comprei o aquecedor, mas Deus deu de graça para Israel um aquecedor natural. Está frio? Clarão de fogo, uma coluna de fogo para vocês caminharem mais, verem a luz, espantar os animais selvagens e para aquecer o meu povo. Deus te guia e Deus te protege. Deus te guia e Deus te protege. No deserto nunca faltou direção. Aleluia. Para Israel não parar. Sabe por que
que Deus te dá direção? Para você não parar. Deus dá um caminho, irmãos, no meio do mar. E se não abrir um caminho no meio do mar, Deus te faz passar sobre ele. Aliás, Deus abre caminho mesmo onde não há caminho. Permita Deus te guiar. Deixa eu te dizer alguma coisa aqui. Deixa eu falar alguma coisa. Todo mundo é guiado por alguma coisa. Eita, falei. Todo mundo é guiado por alguma coisa. Alguns são guiados pela emoção, alguns são guiados pela cocaína, alguns são guiados pela maconha, alguns são guiados pelo álcool, alguns têm uns guias mesmo, que tem nome de guia, são chamados de guia, tem algumas representações, como o próprio guia. É verdade ou mentira? Todo mundo, alguns são guiados, todo mundo é guiado por alguma coisa. Uns são guiados pela política, alguns são guiados pelo futebol, alguns são guiados pelo dinheiro, alguns são guiados pela fama, alguns são guiados pelo poder. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te guiar, deixa Deus te guiar, deixa Deus te dirigir, deixa Deus guiar teus passos. Só vá aonde Ele mandar você ir. E se Ele mandar ir, não pergunte aonde. Vá com Ele. Ele é o caminho, não apenas sabe o caminho. Amém? Eu sempre tive uma preocupação desde que eu conheci a Deus, de nunca dar um passo fora da direção dele, fora da vontade dele. Eu costumo, já falei para vocês aqui, eu não ligo o meu carro sem antes orar e sair com ele. Eu não saio do meu quarto, do meu dia, sem antes orar e pedir a direção de Deus. Eu não vou ali na padaria comprar um pão sem pedir a direção de Deus. Amém? Você pode tropeçar na saída do seu portão numa pedra, bater com a cabeça do fio e correr na hora. Ou ficar paraplégico. Ou receber uma bala perdida, ser assaltado, roubado. Grave isso aqui. Não saia para lugar nenhum sem a direção de Deus. Deixa que Deus te guie, que seja o seu guia. Porque Ele te dirige e te protege. No deserto, nunca faltou pão, nunca faltou Jesus, nunca faltou palavra. No deserto nunca faltou água, nunca faltou o Espírito Santo, água da vida. Nunca faltou direção e nunca faltou proteção. Em último lugar, se termina já como conclusão, nunca faltou revelação. Aliás, Moisés, ele sofre, tirando os 40 anos do deserto, opa, meu filho, cuidado, tirando os 40 anos guiando o povo, tirando os 40 anos do Egito, melhor dizendo, ele recebe a sua grande revelação de Deus. Sua chamada, o seu chamamento, ou a sua vocação, como queira, no deserto. Êxodo, capítulo 3, de 1 a 6. No deserto, não nos falta revelação. Um terço, dizem os especialistas, que um terço, ou mais de um terço dos milagres veterotestamentários, dos milagres do Antigo Testamento, estão no deserto. Estão no deserto. Deserto, portanto, também é lugar de milagres. Quero isso aqui. É lugar de revelação. É lugar de experiência. Aprenda as suas experiências com Deus no seu deserto. Não temos vontade de dizer assim, quando o Flamengo perdeu o jogo, mas ganhou experiência. Hã? Quem aqui nunca perdeu uma batalha? Eu já perdi. Quem aqui nunca perdeu? Mas eu ganhei experiência. No deserto, a revelação. Vamos terminar. Apacentava Moisés no rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote do Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, o monte de Deus no Sinai. Meu filho, até o 6, por gentileza. Amém? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa
chama de fogo. Já estudamos os olhos do Senhor, teofania, aparição de Cristo de forma angelical no Antigo Testamento. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse Deus consigo mesmo: irei. Então disse ele consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, ou seja, ela se queimava, mas não se consumia. Vendo o Senhor, viu o anjo do Senhor? Vendo o Senhor que eles se voltaram para ver, Deus, olha lá, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás, eu quero dizer. Lembra que eu preguei esse texto? Eu preguei aqui uma vez somente sobre. Foi o ano passado, retrasado, vou pregar de novo, somente sobre isso. O que significa essas sandálias? Amém? Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é a terra santa. Eu estou recitando o 5, na já passou 6. Mas vamos lá. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Agora, viu? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Nós poderíamos continuar, o relógio avisou que está na hora de parar. Nós conhecemos toda a revelação. No deserto Deus se revela para você. No deserto é o lugar que você mais aprende de Deus. Aliás, geralmente a gente aprende mais no deserto. Amém? Eu termino. Como eu disse, bota aí na tela. Isaías 32:15. No deserto somos todos iguais. Já estou terminando. No deserto somos todos iguais. O deserto é lugar para nós passarmos, porque já saímos do Egito. Mas ainda não chegamos na terra prometida. Mas deixa eu te dizer, depois desse texto, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Você recebe? Amém. Canaã celestial. Está logo aí. Nós saímos do Egito, que simboliza o mundo. Saímos das mãos de Faraó, que simboliza o diabo. Estamos marchando pelo deserto. Mas a terra prometida está logo ali. Vou bater o recorde de hoje. Pela 4ª vez. Para terminar, olha para quem está te ladeando, para quem está na tua retaguarda, para quem está na tua dianteira, diz assim: olha, o céu está logo ali. Mais um pouquinho, o céu está logo ali. Eu termino como comecei, lembrando o nosso tema: deserto. Grava isso aqui. Você pode falar comigo? Depois do 3, 1, 2, 3. Banquete no deserto. Que Deus nos abençoe esta noite com essa palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.